Vou fazer a explicação aqui, então, da associação de classes. Ela faz parte também um conteúdo da orientação objeto e ela tem uma relação muito forte com a associação que você já conhece de banco de dados, né, de diagrama de classes, que é o 1 para 1, 1 para N, né? Então, a classe tem apenas um relacionamento de ligação, a gente diz que é 1 para 1. Como pode ter vários, daí diz que é 1 para N. Então, um exemplo 5 aqui na associação de classe entre pessoa e carro. Tá? Então, a classe carro, ela foi criada, existem seus métodos, os atributos, e a classe pessoa está utilizando o relacionamento da classe carro. Né? Como que faz esse relacionamento? Ela não tem só os atributos da classe pessoa. Tá? Então, o relacionamento ele tem com a classe carro também. Então, ele está utilizando aqui, em vez de utilizar um tipo primitivo, não tem esse string date, ele está utilizando o relacionamento da própria classe. Tá? Então, private classe carro. Quando se utiliza este relacionamento aqui, que é apenas um atributo, a gente diz que é um relacionamento 1 para 1. Então, aqui diz que pessoa tem um carro. Tá? Quando a gente coloca o atributo, também tem que criar o getSet do carro. Então, está aqui na sequência. Então, get carro e set carro. Né? Ele se torna um atributo da classe da mesma forma como se fosse um atributo primitivo. Então, existe o relacionamento da pessoa com a classe carro. Temos duas aqui. Já se eu fosse transformar, ou seja, digamos que a classe precisaria fazer um relacionamento de 1 para N. Uma pessoa poderia ter um ou vários carros. Tá? Esse um ou vários carros, daí a gente começa a trabalhar com listas. Então, tanto que tem aqui o import do Java Util List e do Array List também. Então, em vez de ter aquele private carro, né, que seria apenas um relacionamento 1 para 1, a gente tem um relacionamento com uma lista de carros. Ó. Então, observem a diferença aqui. Vou até fazer um copy. Linguagem Java. E se fosse um relacionamento 1 para 1. Então, esse daqui, relacionamento 1 para 1, e aqui 1 para N. Né? Ele tem uma lista de carros, que é o seu relacionamento. Da mesma forma, também tem que ser o getSet. Também tem que ter o getSet da lista. Como é que funciona? Em vez de fazer com o atributo apenas carro, ele vai retornar sempre uma lista ou atribuir a lista. Tá? Então, ele começa a trabalhar com lista. É um conceito bem semelhante que a gente viu no semestre passado, que era de vetores. Então, digamos que numa primeira posição do vetor, eu posso ter um carro. A segunda posição, um outro carro. E assim por diante. Se tiver vários carros, ele vai criando uma posição no vetor. Porque daí a gente começa a trabalhar com listas. Então, essa é a parte que fala de associação de classes. Então, nós vamos ver na próxima aula um exemplo e exercícios com associação de 1 para 1, que é o caso aqui do carro, né, na pessoa, e depois com 1 para N também.